Domingo eu participei de uma convenção do PSB e o Tassilinho, que é o presidente do PSB de BH, ele falou uma frase do Menestrel que fala assim: não importa onde você chegou, mas para onde você está indo. Mas se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E essa frase é muito real, porque assim, muitas vezes, né, nós almejamos chegar em algum destino, e aí quando nós chegamos ali, é uma vitória, e a nossa vida muda, melhora, e só vai melhorando, melhorando, melhorando. Mas aí qual que é o problema? As derrotas que podem vir depois, né? Você pode errar, porque até chegar ali você aprendeu alguma coisa, mas para subir mais, você vai ter que aprender novas coisas. E muitas vezes você não sabe. Então, tem chance de você cair de novo, né? E na minha vida eu já subi e caí muitas vezes. Até o meu pastor até falou comigo esses dias, ele falou assim: "Nossa, me admiro quanto você é resiliente de não desistir, não parar, né, e continuar mesmo com os problemas, né?" E assim, eu não olho para mim pensando: "Nossa, como esse cara é demais". Jamais, porque o que acontece é, eu já errei muito lá atrás. E já subi e desci muitas vezes. E no começo eu ficava muito mal. Só que aí, o que que acontece? Hoje eu entendo que se eu cair, não vai ser minha última queda. Ainda vão acontecer outras, né? E o problema que eu posso estar vivendo hoje não é o maior problema da minha vida. Podem acontecer problemas maiores. Então, o que eu entendo é, a gente não pode parar a vida por causa que algo aconteceu. Nós temos que continuar lutando. Você pode, às vezes, se afastar, você pode dar uma sumida, né? Se isolar para tentar resolver as coisas, ainda que isso não seja tão bom, né? Mas eu muitas vezes eu faço isso, eu dou uma afastada, continuo estudando, continuo buscando, continuo procurando outros modos, porque eu entendo que assim, parar e lamentar não vai trazer aquilo que eu preciso para resolver, que muitas vezes é o quê? Um dinheiro para pagar os danos que foram gerados, né? Para pagar aquilo que essa tragédia pode ter acontecido. E para isso, se eu trabalhar mais, se eu ganhar mais, eu consigo resolver mais rápido. Então, nós temos que olhar para a vida e falar assim, não importa onde eu estou agora, mas para onde eu vou. Porque quando você sabe para onde você vai, a sua fé ela é ativada. Porque você olha para um local e aí você vê que você quer chegar ali, você deseja por aquilo e aí a sua fé é ativada. Porque a nossa fé só é ativada para as coisas impossíveis, para aquilo que assim não tem como acontecer, né? Porque se tivesse, eram os seus braços que iam fazer, mas a fé faz aquilo que os seus braços não podem fazer. Em Efésios 3:20 fala que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, através do seu poder que opera em nós. O poder de Deus que opera em nós, para mim, é a fé. A fé é o poder de Deus que está dentro de mim, que faz com que as coisas se materializem. Então eu preciso exercer fé. E para isso eu preciso estar olhando para as coisas. E quando você tem um fracasso, uma derrota, você para de ter fé. Porque você não consegue mais sonhar, você não consegue mais ver nada. Você só quer o quê? Um fôlego, você só quer paz. Você só quer sair dos momentos de tribulação e tudo mais, para poder, né, voltar a ter aquele ambiente gostoso que você tinha, aquela vida boa que você tinha. E aí isso te mata, porque quando você não sonha, você não consegue exercer, né, o poder de Deus para as coisas mudarem. E aí eu recebi uma palavra em 2019 de um pastor austríaco, numa conferência, que ele falou que Deus ia me fazer ridiculamente próspero para que eu pudesse ser um pilar financeiro da Igreja de Deus e que ele ia me colocar no meio da política para que eu pudesse levar a palavra de Deus aonde outros homens não conseguem chegar. E aí, nos momentos de crise, eu não penso assim, eu quero ser um homem ridiculamente próspero. Não, eu penso assim, eu quero só pagar tudo e ficar tranquilo. E aí isso trava Deus de agir na minha vida. Porque se eu não quero ser ridiculamente próspero, se eu ficasse, eu não ia dar glória a Deus naquele momento, porque não era o que eu estava desejando. Eu não estava sendo específico com aquilo, né? Eu poderia falar que foi sorte, eu poderia falar que foi um acaso, porque eu não estava orando por aquilo, eu não estava assim, sabe, na minha cabeça ali, gerando aquilo, aquela prosperidade para a realidade. Mas, uma coisa eu continuei olhando, que era a parte da política. Então ele falou que Deus ia me colocar na política para que eu pudesse levar a palavra de Deus aonde outros homens não chegam. E eu nunca entendi como que isso ia acontecer. E nunca busquei isso. E através da tecnologia, trabalhando com tecnologia, eu fui cair no meio dos políticos, né? Domingo eu estava lá na Câmara de Minas Gerais, né? Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que eu tinha dois clientes meus que estavam lá, uma como candidata a deputada federal e um outro como candidato a deputado estadual. E aí, na segunda-feira, eu fiz uma palestra de manhã para eram 6, 7 vereadores, tinha um prefeito, outro ex-prefeito, vários ex-vereadores. Na terça-feira de manhã, eu fiz uma conferência com 2 vereadores, e assim, eu vejo a palavra de Deus se materializando, e aí isso só vai queimando mais meu coração, e só vai me dando mais vontade de entrar no meio da política, né? E aí eu começo a ver, assim, as coisas se resolvendo. Talvez elas não estão se resolvendo tão rápido ou tão bem do jeito que eu poderia querer. Mas eu tenho tanta paz e tanta alegria porque eu consigo sonhar de novo, eu consigo ver as coisas que ainda não existem, eu consigo já imaginar e perceber e falar assim, não, vai acontecer de tal maneira, Deus vai fazer de tal jeito e agora eu quero que tal coisa seja diferente. Mas eu não posso me paralisar, porque quando você passa por uma tribulação, quando você passa por uma tempestade, o que mais acontece no seu coração é o quê? Nossa, agora eu tenho que tomar muito cuidado para não acontecer isso de novo. Então agora eu tenho que me, sabe, cuidar, eu tenho que não deixar, eu tenho que acumular mais, eu tenho que tal, 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 tal. Isso tudo é um medo querendo roubar algo que você ainda nem tem.
O medo querendo roubar algo de uma nova prosperidade, com medo de cair de novo. Esse medo é o que paralisa as pessoas. Esse medo é o que mata as pessoas de voltar a subir. As pessoas que quebram, elas têm muito mais chance de ficar ricas de novo do que as pessoas que nunca quebraram. Porque ela já chegou naquele ponto uma vez. Ela sabe o que precisa fazer para chegar lá. E agora ela sabe o que ela não pode mais fazer para que ela saia daquela posição. Então, assim, a chance dela ir mais longe é muito maior. Mas o medo paralisa ela. Por isso que, assim, o medo é a falta do amor. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, né, Jesus está falando o quê? Que quando nós nos sentimos amados, o medo não tem poder sobre nós. Porque eu não tenho medo de cair de novo e quebrar de novo e passar por, sabe, coisas ruins e a minha família passar por todos esses problemas que a gente passou. Eu não tenho medo disso, porque eu sei que Jesus me ama e, assim, Ele não quer isso pra mim. Ele não quer isso pra mim. Pode acontecer? Pode. Porque eu posso escolher de novo andar pelo vale da sombra da morte, eu posso escolher de novo, sabe, os caminhos errados. Mas a vara e o bordão do Senhor está lá comigo, né? Ele está lá cuidando de mim, ele vai estar sempre me protegendo. Então eu não preciso ter medo de errar, eu não preciso ter medo de, sabe, ficar paralisado, porque não é isso que Deus tem para mim. Mas Ele tem grandes coisas, né? Tantas pessoas que eu conheço, que por algumas coisas que aconteceram na vida dela, elas nunca mais conseguiram viver iguais, né? Nunca mais conseguiram viver feliz de novo, ou com uma plenitude, mas sempre com medo, com angústia, com, sabe, preciso agora e não sei o quê. Porque elas não acreditam que o Senhor pode fazer algo por elas. Então eu quero te falar uma coisa. O Senhor tem grandes coisas para sua vida. Assim como eu vou estar lá no meio da política, assim como um dia eu vou ser ridiculamente próspero. Eu sempre quis ser próspero, mas ridiculamente, eu não sei porque o Senhor usou essa palavra. Mas para mim tem muito poder. Né? Podia ser muito próspero, né? Abundante, mas ridiculamente é top. Mas eu sei que Deus tem coisas novas para minha vida, assim como Ele tem para sua também. E assim como Ele tem para, às vezes, alguém que tá da sua família, alguém que você conhece que está passando por uma situação assim. Né? Leve uma palavra de fé para ela hoje e fala assim, olha só, o jogo não acabou. Não acabou, porque o Senhor tem coisas ainda maiores para sua vida. Tudo que você passou foi só um treinamento para você viver algo muito maior, para que você viver algo muito mais poderoso, muito mais intenso. Mas você precisa conseguir ver, porque se você não conseguir ver, não dá, não dá. Hoje eu fiz uma reunião de manhã, né, com o pessoal lá do marketing e a nossa candidata a deputada federal, e eu falei assim, eu vou fazer uns videozinhos já mostrando ela como deputada federal. Por quê? Porque aí a gente vai conseguir colocar no nosso coração, a gente vai conseguir ver, a gente vai conseguir imaginar, a gente vai conseguir viver aquilo que ainda não existe. E é isso que nós precisamos para vencer. Você precisa de fé. É só fé. Você tendo fé, tudo acontece. Tudo acontece. Deus move as coisas através da sua fé. Não é através só da sua oração. Não é através... Porque você fazer uma oração sem crer no seu coração não adianta de nada. Não adianta de nada. Você fazer uma oração porque você está com medo. Tá, sai dessa. Sai dessa. Deus não tem isso para sua vida. Ele é um pai amoroso. Um pai bondoso. Ele te ama. Ele quer te pegar no colo. Ele quer, sabe, te levar para outros lugares. E você só precisa crer que tem grandes coisas para sua vida. Né? Então, assim, não importa onde você já chegou, mas importa para onde você está indo, importa o final do seu destino. Porque você pode ter chegado num local, aí você caiu, aí desceu daquele local, aí você subiu, aí desceu de novo. Não importa, não importa. O que importa é o destino final, né? Assim como o meu alvo é Cristo, né? Na minha vida, no meu propósito, eu também tenho outros alvos que, independente de onde eu estou hoje, eles não mudam. Eu posso estar sem nada, que eu sei que eu sou próspero, eu sei que eu sou abençoado, eu sei que eu sou amado. Então, assim, não é a minha condição financeira que diz que eu sou próspero ou não. Não é as coisas que estão acontecendo à minha volta que vão dizer qual é a minha realidade ou não. Mas é aquilo que está dentro de mim. Aquilo que está no meu coração, que é o que dita qual é a realidade da minha vida e das coisas que vão acontecer à minha volta. Às vezes eu fico pensando, eu vou tirar tal coisa, eu vou me privar de tal coisa. Mas aí isso daí só vai me levar para um modo de, assim, de medo, de escassez, sabe? Eu vou fazer isso para mim poder ter mais um fôlego, para mim poder ter... Aí, como que você quer ser abundante buscando fôlego? Eu não estou falando para você fazer loucuras e fazer coisas inconsequentes. Mas estou falando para você não colocar a sua cabeça num estado negativo, num estado baixo, numa fraqueza emocional, mas pensando grande, pensando naquilo que Deus vai fazer. Sonha, se alegra com aquilo que ainda nem existe. Se alegra com aquilo que está por vir, porque você está gerando isso dentro do seu espírito.